Quem está falando é Carlos Lupe. Estou começando hoje a fazer alguns relatos, algumas histórias reais que aconteceram ao longo da minha vida, para colocar um pouco a sintonia da fotografia de uma realidade que aos 63 para 64 anos eu fui construindo e fui tendo as oportunidades que muita gente não consegue ter. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu lembro muito da minha mãe, nesse dia 8 de março. Minha mãe era uma nordestina. Ela nasceu na cidade de Viçosa, Alagoas. Saiu com a minha avó, chamava-se Pedrolina Lopes Cavalcante, e com a minha tia Maria, as três não estão nesse planeta com a gente, e pegaram um navio, Ita do Norte. Saindo lá de Alagoas, ficaram em Recife, e depois a minha avó trouxe a minha mãe nesse Ita do Norte, que tem aquela música: peguei um Ita do Norte e fui pro Rio morar, adeus meu pai e minha mãe, adeus Belém do Pará. Essa é uma música muito tradicional, que ele saía lá do porto de Belém do Pará, descia o Nordeste e acabava em Santos, São Paulo. Minha mãe com a minha avó vieram no porão desse navio e foram acabar em Campinas, São Paulo. Lá, a minha mãe conheceu o meu pai, Paulo Roberto Lupe, que tinha um armazém, naquela época chamava-se Secos e Molhados, armazém de secos e molhados. E minha avó deixou a minha mãe morando com um tio, que era o chamado tio rico da família, que montou a primeira imobiliária em Campinas, São Paulo, chamada Imobiliária Cavalcante. E a partir daí minha mãe foi construindo a vida dela. Conheceu meu pai com 16 anos, se casou aos 18, teve os 3 filhos, 2 irmãs que eu tenho, Carmen Lúcia e Célia Regina, e eu. E a partir desse momento eu estou construindo essa história para ver a saga de mulheres, né? Minha avó sozinha, criando as 2 filhas, abandonada pelo meu marido dela, meu avô, que eu nunca conhecia. Trabalhou em feira, fazia bordado, costurava, cozinhava. Era uma guerreira, uma referência para a minha vida. Chamava-se Pedrolina Lopes Cavalcante e odiava esse nome. Na época fazia muito sucesso na voz do trio Iraquitã e do Demônios da Garoa também, uma música do Adorinã Barbosa e Paulo Vanzolini, se não me falha a memória, chamada Iracema. E ela adorava essa música, ela só gostava de ser chamada Iracema. E eu já vivo desde garoto, para agradar ela, chamava ela de Iracema. Minhas irmãs, outros primos todos, por parte da minha tia, só chamava ela de Pedrolina. Ela tacava tudo em cima de tanta raiva que ela ficava de ouvir ser chamada de Pedrolina, que era o nome dela. E fazia muito sucesso essa música, chamava Iracema, nunca mais te esqueci. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, mas eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Ela escutava essa música, chorava. Eu me lembro, moleque. E isso influenciou muito ela a gostar desse nome Iracema, que eu adoro. E a vozinha, eu particularmente só chamava ela de Iracema. Por isso eu tinha mais bolo, mais comida, mais carne na feijoada. Eu era o protegidozinho, por isso que eu sou fortinho assim, né? Começou com a minha avó, Iracema. E eu vi a saga dessas mulheres. A minha tia teve 13 filhos, a irmã da minha mãe, tia Maria, e morava em Rio Doce, lá em Pernambuco. Todas as minhas férias eu passava lá, e convivendo com esses meus primos todos, estão todos aí. 2 faleceram, minha tia também, mas a maioria está lá em Recife, Olinda, Casa Caiada. E ela foi uma guerreira. Ela, inclusive, era uma mulher que enfrentava a vida com muita coragem. Minha mãe também, né? Ela perdeu o marido e meu pai muito novo. Minha mãe trabalhava em feira. E meu primeiro trabalho na vida era correr do Rapa da Feira. A gente estendia uma coxa branca para colocar as roupas que ela e minha avó faziam, amarrava em cada ponta dessa coxa branca um barbante, para chamados paraquedas, que se usava à época em feira, e algumas feiras ainda tem, somente no Nordeste isso. E quando viu o Rapa, ficava na esquina, olha o Rapa, a gente puxava, a roupa ficava toda dentro daquela grande coxa e a gente corria para eles não pegarem a mercadoria. E o meu orgulho é dizer, o Rapa nunca conseguiu chegar em mim, que eu corria bem, então minha primeira tarefa era correr de Rapa. E eu vi a luta que a minha mãe teve. Luta, trabalho, sobrevida muito difícil.
Papai veio para o Rio, eu tinha 3 anos de idade, porque perdeu tudo no jogo de cavalo, corrida de cavalo, um pouco viciado, corrida de cavalo, e foi ser jornaleiro e mamãe tinha que trabalhar para completar a renda. E eu estou falando isso para o dia 8 de março, que me marcou muito o Dia das Mães, né? Nesse Dia das Mães, eu estudava numa escola chamada Jorge de Abreu, Chile. Já acabou, foi demolida por causa das obras do metrô paralela ao Presidente Vargas. Ela ficava quase na Praça da Bandeira, um pouquinho antes. E nessa escola Jorge de Abreu, Chile, eu tinha meus 7, 8 anos de idade, estava no primeiro ou no segundo ano, foi feita toda a turma homenagem ao Dia das Mães. Então todo mundo perfilado, eu era monitor de turma, né? Eu era o responsável pela turma. E cada turma tinha uma mãe que era presenteada como exemplo por um aluno, alguma coisa que ele fazia, algum desenho e tal. E sempre vinha junto com isso um presente, né? Um presente simples, uma escola pública, todo mundo pobre. Aí eu fiz um desenho, mas esqueci de comprar o presente e não tinha dinheiro para comprar o presente. E foi meu primeiro teste de público. Porque quando me chamaram a minha mãe, era a turma 101. Me lembro como se fosse hoje, coisa que não marca a memória da gente. Eu tinha 8 anos de idade. Eu sou de 57, foi 65 para 66. E quando me chamaram, eu dei um desenho mal feito, desenho mal pra caramba. E o professor Jorge era o diretor da escola, ele falou assim: e teu presente, Lupe? Esqueci. Ah, tu tem que dar um presente, canta pra tua mãe. Eu, claro, vou cantar. Aí as mulheres ficam danadas, a Miguelina, que é a presidente da MT, fica danada quando eu canto essa música. Mas foi o que me lembrei, e para mim ela tinha uma homenagem, tinha um simbolismo, apesar de uma música muito machista. E a turma toda ali, e eu tinha que, de improviso, o primeiro enfrentamento público, com 8, 9 anos de idade. Eu cantei assim: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra e o mar. Ela é o tesouro mais lindo que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 és a razão dos meus dias. Tu és feita de amor e de esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci e o caminho perdi. Volto a ti e me sinto criança. Mamãe, 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 eu me lembro o chinelo na mão e o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. E mesmo com um avental sujo de ovo, mesmo com o machismo da música, era o presente que eu tinha que dar. Era o que eu podia dar. Então, nesse Dia das Mulheres, dia 8 de março, minha netinha ontem completou 5 anos, dia 7 de março, ela nasceu a véspera do Dia das Mulheres. A Mila está lá na Austrália com a mãe. E eu me lembrei muito disso. Eu me lembrei muito das lutas das mulheres discriminadas, das mulheres que são agredidas, das mulheres que lutam para sobreviver numa sociedade machista. Tirando o machismo da música, a essas mães, a essas mulheres que me fizeram homem na concepção mais profunda de consciência, não de machismo, de consciência, de civilidade, de solidariedade, principalmente de um amor a seu semelhante. Essas mulheres são donas de nossas vidas. Nesse dia 8 de março, obrigado por vocês existirem. Vocês são a razão da nossa existência.